Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos. Vamos cantar o hino de número 259 da nossa harpa cristã. 259. Eu não conheço ele muito bem, o Tiago também não, mas nós vamos ajuntar o que nós conhecemos e cantaremos ele. Esse hino é concernente à Bíblia Sagrada que você carrega, tá? Para nós que aqui estamos, você já está aprendendo que no dia da Bíblia é comemorado, eu não me lembro a data agora, mas existe também o louvor para o dia da Bíblia, que é esse que nós vamos cantar. Creio eu na Bíblia, livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostro doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue sou. Creio eu na Bíblia, livro dos meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Só a Santa Bíblia santidade dá, esses dons de Cristo prometidos já. Todos os que buscam plena salvação, estas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Creio eu na Bíblia, graça divina. Lemos hoje a Bíblia para o pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Cante ao Senhor. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Quem ainda não conhecia esse hino, levanta a mão. Bastante irmãos, tá? Então, no dia da Bíblia, nós já sabemos cantar o hino em comemoração à Bíblia Sagrada. Ainda louvando a Deus, irmãos. A igreja tem um hino e gostaria que fosse cantado. Peça, se nós soubermos, o Tiago canta. 8. Cristo Jesus é fiel amigo. Outra coisa também, um obreiro, tipo diácono, missionárias, presbíteros, pastores, precisam pelo menos saber 10 hinos da harpa cristã, tá? Precisa saber pelo menos 10 hinos da harpa cristã. Você precisa saber um hino de cura, um hino de avivamento, um hino de ensino, um hino fúnebre, um hino de uma cerimônia, seja ela bodas, noivado ou casamento. Tudo isso nós temos dentro da harpa cristã. Hino de número 8, Cristo Jesus é fiel amigo. Tira aí, Tiago.
Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde, mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoa anela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se ha comprazido. Nele só, mas sua glória me ha repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, Só a igreja. Cante ao Senhor amado. Ele nunca te deixa só. Ele é o nosso seguro guia. Maravilha. Para terminarmos. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé, queridos. Nós vamos proceder à leitura. Depois o Tiago louva a Deus com cântico. Tiago vai louvar a Deus com cântico. Nós continuamos orando pelo cooperador Davi. Ontem o Tiago, o Cleiton e o pastor Alexandre estiveram indo. Eu tinha uma visita e aí foi desmarcada a visita por uma picadinha do escorpião, né? A pessoa estava fazendo um acompanhamento, mas o Tiago esteve com os nossos obreiros ontem visitando o Davi. E o Cleito hoje também está trabalhando, aí o Tiago vai estar aí no playback, lembrando quando ele começou, né, Tiago? Abre a tua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número
capítulo 8 de Eclesiastes. Nós vamos ler 6 versículos nessa noite. Se você tiver uma dificuldade de achar Eclesiastes, você abre no livro de Salmos, tá? Vai como se fosse para o Apocalipse, e aí vem Salmos, Provérbios e Eclesiastes. É isso, né? A idade vai chegando. Diz assim, olha: quem é como o sábio, que sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e muda-se a dureza do seu coração. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, pois ele faz tudo o que quer. Visto que a palavra do rei tem poder, quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento, não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. Amém, irmãos? Levante a tua mão direita com a minha em cima da sua cabeça e diga assim: o propósito de Deus na minha vida, solta mais a voz, o propósito de Deus na minha vida tem tempo, começo, meio e fim. Agora olha para o teu irmão e diga assim: eu não sei aonde você está, mas aonde você estiver, na obediência com Deus, descansa nele, que ele vai cuidar da sua vida, em o nome de Jesus. Quinta-feira da vitória, tem vitorioso aqui, irmãos? Então glorifique, exalte ao Senhor. Aleluia. Graça e a paz, igreja. A graça e a paz, igreja. Assim mesmo, hein? Agora ouviu o amém. Vamos continuar adorando, exaltando o nome santo do Senhor. A gente não fez compromisso com o homem, querido. A gente fez compromisso foi com Deus. Se você está aqui essa noite, que o seu compromisso não é comigo nem com o pastor, é com Deus aqui nesse lugar. Oh, aleluia. Eu sei que se te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção.
O Senhor está aqui essa noite, querido. Aleluia. Eu sei que serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber. O teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche, Senhor, nossas vidas, Pai, nesse lugar, meu Pai. Vai enchendo, meu Pai. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Aleluia. As palmas bem alegres para Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Maravilha. Podem se assentar, irmãos. Que nós possamos continuar debaixo da unção do Senhor, fazendo a vontade dEle, na direção dEle. Assim como o salmista Davi expressou no seu salmo, Ele nos guiará. Quando a palavra diz nos guiará, está dizendo que Ele tem o controle, o domínio de tudo aquilo que estará acontecendo. Nós vamos ouvir uma palavra pelo jovem Gustavo, vai estar nos dando uma palavra. Está alinhada aí hoje como pregador. E em seguida, nós vamos hoje ouvir alguém diferente. Nós vamos ouvir o irmão Emerson hoje. Ele vai cantar um hino aqui, irmão Emerson. Tem a oportunidade para cantar um hino. Ele toca, ele canta. Então ele está com a oportunidade, irmão Emerson. Primeira vez que nós vamos estar dando a oportunidade. Estaremos ouvindo irmão Emerson. Estamos começando a tirar ele do molho, né? Sabe o que é molho, né? Está sendo preparado para uma grande obra. Então, o irmão Emerson está com a oportunidade, logo em seguida, ao Gustavo. Cumprimento a igreja com a graça e a paz. Motivo de grande alegria, né? Estar mais uma vez na casa do Senhor. Poder adorar e engrandecer o nome de Deus, né? Quero estar lendo a palavra de Deus no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança em nome mais excelente do que eles.
Porque a qual dos anjos disse ele alguma vez: Tu és meu filho, nesse dia te gerei. E outra vez, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz: E que todos os anjos de Deus o adorem. Até aqui. Bom, já faz um tempo, né, que eu não recebo a oportunidade para pregar, dar uma palavra, né? Mas Deus é bom. Né, aqui a palavra de Deus, em Hebreus, né, ele vai fazer uma exaltação ao Filho de Deus. Né? E ele compara que não há outro, né, além de Jesus, né? Ele compara o Filho de Deus, na verdade, e não há outro, né, além dele, né? O qual ele nos fez, né, nos fez para o adorar, né, a Jesus, darmos a ele toda a glória e toda a honra, né? E eu agradeço a minha oportunidade. Que bênção. Ainda deu uma intimada, já faz tempo que eu não tenho uma oportunidade. Aí, isso é ousadia, tá, irmão? Tá dizendo assim, ó, aprenda, o pastor Marcos define tudo. Ele está dizendo assim: pastor, quando precisar eu estou aí, tá certo? Estou ligado com o senhor, estamos juntos. Tá pronto aí, Emerson? Vamos louvar a Deus? O violão não quer funcionar? Tá ligando? Vai lá, Gustavo. Auxilia aí, Gustavo. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Caminhando eu vou, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém, queridos? E aí, Emerson? Ele ainda está afinando a viola, hein, irmãos? Ele está dizendo assim que para Jesus tem que ser o melhor. Vai, Manuel, na bateria ali, Manuel. Quem tem certeza que Jesus hoje tem uma bênção para você? Amém? Só que não esqueça, você já é abençoado. Você levantou de manhã, enxergou, andou, se alimentou, foi trabalhar, resolveu o problema. Os nossos guri aqui foi para a escola, aprender ali 1 mais 1. E hoje estamos aqui para agradecer e exaltar ao nome santo do Senhor. Cumprimenta a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Vou estar louvando um louvor para a honra e para a glória do Senhor, que eu acredito que todos sabem. Esses dias o pastor falou algo aqui que eu guardei no meu coração. E agora eu tô vendo que é verdade mesmo. O pastor disse que quando a gente sobe aqui no altar para ministrar algo para o Senhor, a gente não tem costume
Ou seja, não é uma coisa normal que acontece com a gente. Sempre o temor do Senhor vem no nosso coração. O pastor disse que a partir do momento que nós acostumamos, é hora de descer do altar. Porque o Senhor disse: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar é santo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz, mostra-me tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, que nos traz restaurações, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode dizer e declarar assim, ó: eu sou livre, eu sou livre, nada além. De Jesus. Diga isso: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Eu sou livre. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E você pode ficar à vontade para glorificar o nome do santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando o Emerson
fazendo o trabalho de restauração na vida dele. Nós estamos acompanhando aí, ajudando ele, orando por ele. E ele já conhece o pastor Marco. O dia que ele não vem aqui, ele recebe a mensagem minha lá dizendo: cadê você? Nós estamos juntos, filho. Essa igreja aqui é uma igreja palavra de vida, tá certo? É a palavra que restaura em o nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Vamos ouvir a irmã Mirela. Está com a oportunidade de falar algo da parte do Senhor Jesus. Glória a Deus. É uma quinta-feira, irmão. É uma quinta-feira onde Deus começa a te levar a águas tranquilas. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Amém, queridos? Aplaude ao Senhor. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O que o Emerson disse é uma realidade. Eu sempre tive medo do púlpito e tenho medo até hoje. Eu só vou contar uma coisa para vocês e pouca gente sabe. Eu morro de medo de pregar. Quando me vem convite para mim pregar fora, a minha esposa sabe. Ela diz assim: você é medroso. Eu fecho todas as portas. E eu digo assim: eu não prego na igreja que não seja minha. Mas isso é medo. E o dia que eu tive a primeira oportunidade, a Aline vai lembrar, eu fui mandado descer do púlpito. Você lembra? Eis que vejo os céus abertos. Esse hino ficou marcado na minha história. Era um quarteto, 4 pessoas. E ele tem uma parte que repete, eu não sei se vocês conhecem. Nós estávamos indo bem, maravilhoso. Quando erramos, o pastor olhou para nós e disse assim: é melhor vocês procurar outra área no ministério, que o de vocês não é cantar não, viu? Tudo tem um começo, irmã Mirelle. Fica tranquilo, não foi hoje, mas será em breve. Amém, irmãos? Vamos contribuir com alegria? A irmã Elinete vai louvar a Deus com cântico, e você agora vai entregar a sua oferta de vitorioso. A oferta do vitorioso é aquele que está passando uma dificuldade, mas ele está dizendo assim: eu estou declarando que eu sou vitorioso. O vitorioso, ele está, às vezes, só com o pão para amanhã e a oferta para comprar outra. Ele diz assim: eu vou fazer porque eu sou vitorioso. Tá certo? Faça nesta noite a entrega da tua oferta. Há dizimista, irmão? Se houver dizimista, não há dizimista, então vamos orar só pelos ofertantes. O diácono Tiago, que aqui na frente está, já esteja orando pelos dizimistas, e nós vamos ouvir a irmã Elinete louvando a Deus. Aleluia. Cante. Graças e paz, igreja. Oremos. Soberano Deus eterno, Pai, aqui estamos te agradecendo, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito até no dia de hoje, Pai. Deus querido, Deus de glória, venha abençoar, Senhor, teus filhos que vão ofertar, Senhor, na tua casa, meu Pai. Aqueles que não tiver, Senhor, abençoa da mesma forma, meu Pai. É o que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Quem vai ser digno do livro abrir?
e desatar os selos, quem será capaz? Ninguém se apresentava para abrir o livro. João ali chorava, acreditando no impossível. Naquela bela visão, forte anjo bradou: quem é capaz de abrir o livro e desatar os 7 selos? Mas ninguém se apresentou. A terra se escondia do brilho daquele livro. Ninguém sequer olhava, era forte o seu brilho. João não podia se conter. Será que ninguém é capaz? E disse o ancião: o cordeiro irá abrir. Não chores mais. E João olhou e viu um trono, e nele estava um ser semelhante ao brilho de jaspe, e daquele trono, com arcos, saíam raios, relâmpagos e trovões. E eis que o cordeiro, que era morto e reviveu e venceu, se levantou da destra do trono, tomou o livro em suas mãos e disse: eu sou capaz. Digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Santo é o teu nome, adorado lá do céu. A ele a glória, o domínio, ele é tremendo e Senhor. E todo o universo declara que só dele é o louvor. Único, digno, capaz de abrir o livro e desatar os selos, só ele é capaz. Tremendo e santo, que fará a trombeta tocar, vai arrebatar os salvos pra com ele morar para sempre no céu. Eis o leão de Judá, a raiz de Davi, que lutou e venceu, fez o diabo fugir. Seu poder e sua glória fez um rumo em sua história. Cordeiro que venceu, que abriu o livro de glória. Ele é capaz, é quem faz, sofreu, padeceu, mas a cruz derrotou, até o inferno tremeu e a terra parou para ele louvar. Santo é o Cordeiro, filho de Jeová. Digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Santo é o seu nome, adorado lá do céu. A ele a glória, o domínio, ele é tremendo e Senhor. E todo o universo declara que só dele é o louvor. Tremendo e santo é o Senhor. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Digno é o cordeiro que foi morto, mas reviveu. E ele fez uma promessa que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a nossa certeza. Irmãos, nós temos louvado a Deus, glorificado ao Senhor com as nossas ofertas, com as nossas contribuições.
nós vamos ouvir o diácono João nos trazendo uma palavra. Ele vai representar aqui agora todo o corpo de obreiro, nos trazendo uma palavra, e eu tenho certeza que nós seremos edificados, consolados e exortados pela palavra que vai ser ministrada nesta hora, em o nome de Jesus. Saúdo os irmãos com a graça e a paz, amém? Peço que os irmãos abram vossas Bíblias, carta de Paulo aos Romanos. Capítulo de número 8, a partir do versículo 35 em diante. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 35 e o 36, nós vamos estar lendo. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só até aqui. Irmãos, eleve seu pensamento a Deus. Vamos estar fazendo mais uma oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, me coloco aqui, Senhor, diante, meu Pai, a tua presença, Senhor, para ministrar aquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, repreender, Senhor, exortar a vida de cada um, meu Pai. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, edificados para a tua honra e para a tua glória. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós lemos aqui a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver que Paulo, no versículo 35, ele já nos lança uma indagação: quem nos separará do amor de Cristo? E quando nós vamos para o autor, que é Paulo, ou Saulo de Tarso, nós vamos ver que ele era um homem que buscou todas as formas de querer até tentar seguir os princípios de Deus. Mas como assim? Porque o homem ele era estudado. Nós vamos ver, se atentarmos e estudarmos um pouco mais, Saulo de Tarso ele foi formado aos pés de Gamaliel, um rabino da época. Então Saulo, ele era instruído mediante a lei. Mas como venho aqui para dizer aos irmãos, não adianta só conhecer a palavra se não conhecer a graça. Porque a graça do Senhor, ela é sobre nossas vidas. E sem a graça do Senhor não adianta nada. Quando nós vamos ver Paulo, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Saulo está ali com uma carta mas essa carta, ela dava o direito ali de Paulo, vamos se dizer, para perseguir os cristãos, para matar os cristãos. Aqueles que se entregavam por amor de Cristo todos os dias. E nós vamos ver que Saulo, ele estava com aquela carta para ir mesmo, para ir à frente, Gustavo. Para ir ao fio da espada, para degolar os cristãos. Mas ao caminho de Damasco, nós vamos ver que ele cai do cavalo e ele encontra aquela luz. Uma luz começa a raiar e deixa ele cego, uma luz brilhante a qual ele nunca tinha visto. Como eu bem disse, Saulo ele procurou todas as coisas, procurou a letra, mas nesse exato momento vem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida dele e mostra para ele que não adianta o homem conhecer a letra, não adianta o homem tentar buscar em outra fonte, é só por Jesus que nós alcançamos a graça, é só por Jesus que nós alcançamos a salvação, é só Jesus que é o caminho. E nós vamos ver que Saulo ele vai com o intuito de degolar os cristãos, de acabar com os cristãos. Mas quando a graça de Deus alcança a nossa vida é diferente. Lembra você, irmã, irmão,
Quando você outrora fazia aquilo que não agradava a Deus, do nada o Senhor achou graça aos seus olhos, e nós bem podemos mencionar que nós não merecemos isso. Mas como assim? Vamos para a Bíblia. Pedro, depois da pesca, pescou, ali Jesus aparece ao barco de Pedro, eles vão ter aquela grande pesca, aquela noite mal sucedida, mas logo que depois Jesus aparece, eles colhem bastante peixe, que as redes até se rompem. Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, afasta-te de mim. Afasta-se, Senhor, de mim, que eu sou pecador. Eu não sou digno que o Senhor esteja no meu barco. E nós podemos mencionar quem é digno de Jesus estar nas nossas vidas. Nós somos falhos, pecadores, miseráveis. Fala, meu irmão, pode ser sincero. Tem vontade que dá o desânimo na sua vida. Tem vontade que dá vontade. Tem vezes que dá vontade de parar, de largar tudo, mas quando Jesus está na condução do nosso barco e a graça do Senhor está sobre a nossa vida, Ele nos dá força, Ele nos renova dia após dia, como diz a palavra do Senhor. E com Saulo não foi diferente. Um homem falho, pecador, mas quando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo encontra na vida da pessoa, a pessoa pode ser a pessoa mais ruim, vamos se dizer, se posso usar essa palavra, a pessoa mais desagradável, que não faz aquilo que pratica a vontade de Deus, mas quando a graça do Senhor Jesus Cristo habita na vida daquela pessoa, até o semblante muda, até o semblante é diferente. Não sei se os irmãos já tiveram experiência, mas alguém olhar para você e falar: nossa, você tem algo diferente. Uma vez eu trabalhava no Furlan, um rapaz olhou para mim assim e disse: rapaz, eu te vejo cheio de tatuagem. Por aparência, parece até que você é maloqueiro. Ele usou essas palavras, mas você tem algo diferente. Eu olhei para ele e falei: é o brilho do Espírito Santo. O rapaz era afastado, preguei para ele, e para a honra e glória do Senhor, eu creio que Jesus está continuando fazendo a obra, porque Ele é fiel para aperfeiçoar. E nós vamos ver que Saulo era um rapaz que, aos olhos dos cristãos, já era, não tinha mais solução. Aí era um rapaz que, inimigo dos crentes. Nós vamos ver que Saulo, depois que ele cai do cavalo, ali quando ele encontra com Jesus, ele já encontrou todas as diversas vozes, já meditou no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, aprendeu com Gamaliel bastante coisas, talvez sobre Isaías, sobre o Antigo Testamento, bastante coisas, mas ele deu ouvido a tudo aquilo que lhe foi proposto, mas faltava algo diferente, e esse algo diferente eu quero trazer aos irmãos. Quando Paulo escuta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aquela luz incendeia na frente dele, e ele vai ficar cego, e quando aquela luz, que é Jesus, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, quando ele aparece para nós, algo diferente tem que acontecer nas nossas vidas. Não tem como nós permanecer da mesma forma. Mas como assim? Outrora talvez você fazia o que desagradava a Deus. Agora você busca fazer os princípios do Senhor. Você busca fazer a vontade de Deus. Você busca andar na retidão do Senhor. Porque a Bíblia diz, tem um ditado ao mundo aí que diz que Deus escreve certos por linha torta. Não, Deus escreve reto. E reto, com Jesus é só um caminho, só tem um caminho, que é Ele, que é a salvação, é somente por Ele. E nós vamos ver que Saulo ali, ele teve um encontro com Jesus, e quando Saulo teve um encontro ali com Jesus, ele já estava bem, vou colocar essa palavra, doutorado, bem estudado, doido para fazer a obra do Senhor, doido para fazer tudo aquilo que lhe fora proposto. Porque nós bem sabemos, quando você começa a escutar a voz do Senhor, falando por meio de pessoas aqui nesse altar, porque eu creio que aqui tem homens e mulheres de Deus, que Deus ainda usa para falar conosco. Quando Deus começa a falar conosco, trabalhar no nosso coração, vem aquele sentimento de você querer entregar a sua vida para Jesus. E Saulo não foi da mesma forma, não foi diferente, melhor dizendo. Mas com ele ainda foi, vou melhor colocar, com ele ainda foi bem diferente ainda, foi o próprio Jesus falando para ele que ainda para ele havia salvação para a vida dele. E nós vamos ver que Saulo, ali ele vai se converter, e ele vai escrever Romanos capítulo de número 8, a qual eu mencionei. No versículo 31 ele já começa mencionando: que diremos pois essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero declarar sobre a vida de cada um que aqui está, uma quinta-feira
de tribulação, dificuldade. Muitos aqui, como eu, trabalhamos o dia inteiro. O Tiagão, que trabalha no sol aí também, pegando peso. Mas, mesmo assim, nós estamos aqui porque é a quinta da vitória. E qual que é a vitória maior que nós estamos alcançando? Não é a vitória do presente momento, mas é a vitória que nós vamos colher lá na frente. Qual que é? É a salvação da vida eterna. Porque, com todo respeito, meu irmão, carro bonito, vou até colocar o carro bonito como aqui nós temos, moto boa, veículos, casa própria, isso é muito bom, mas é muito maior ter o teu nome escrito no livro da vida. É muito maior naquele grande dia Jesus dizer para você: vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai, desfruta do gozo eterno, desfruta. Mesmo nós sem merecer, sendo falhos e pecadores. E com Paulo também não foi diferente. E nós vamos ver que Paulo, tem momentos, irmãos, que Paulo aqui ele mesmo menciona: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem momentos que mesmo assim, nós temos essa convicção, pastor, mas tem momentos que até mesmo bate a dúvida no nosso coração. Bate a fraqueza em nós. Nós vamos ver Paulo escrevendo que na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então tem momentos que é necessário você estar passando por uma angústia, é o momento que Deus trabalha na tua vida, é o momento que Deus trata contigo. Porque nós bem sabemos, irmãos, a nossa luta é constante, é até o fim. Jesus nunca disse para nós que ia ser fácil, mas Ele disse para nós: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir a Jesus, tem que continuar tomando a nossa cruz diariamente, tem que continuar vindo, sendo fiel a Deus, perseverando na vontade do Senhor, buscando o Senhor cada vez mais. E Paulo, escrevendo ali que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Aí vem algo aqui no versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Talvez você pense aí, o diabo fica ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem pode tragar. A palavra diabo, nós vamos ver a tradução como o acusador. Ele vem para nos acusar. Talvez você teve um momento de deslize, mas eu quero declarar sobre a sua vida: se você se arrepender e ser fiel a Deus, está perdoado os seus pecados, porque é por meio de Jesus. E nós vamos ver que não há acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus que nos justifica. Talvez o pessoal olha para você: de novo você vai para a igreja, de novo você está fazendo isso. Mas ontem você não era o rapaz, vou colocar aqui Saulo, mas Saulo, você não era o rapaz que ontem estava com uma carta aí para matar os 7. E o Estevão sendo apedrejado, a veste dele foi depositada aos seus pés. É o diabo te atacando, mas Saulo, quando ele aprende isso, ele nos ensina, aqui no versículo 33, que quem nos justifica é Deus. Temos um juiz que advoga por nossa vida. Nós temos um Senhor Jesus Cristo, que Ele que deu a vida por nós. E quando nós vemos aqui, no versículo 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia? Mas no versículo 36 vai dizer: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Aí agora eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Está pronto para ser fiel ao Senhor quando tudo vai ao contrário? Está pronto para ser fiel ao Senhor quando a situação adversa bate na sua porta? Porque é bacana quando nós estamos aqui no primeiro amor, estamos na vontade do Senhor, fazendo tudo certo, Deus está nos abençoando, não está faltando nada. Mas e quando Deus manda você, como diz o Manuel, trouxe uma palavra aqui abençoada domingo. Um irmão que você tem que ir com a cara, porque tem que descer. Com Jesus é só um céu, como ele mesmo mencionou. Mas um irmão que talvez você prefere não chegar perto, isso não é pecado, desde que você respeite o irmão. Mas se Deus manda você abençoar ele, como que está a sua vida? E aí?
Você vai realmente estar pronto para ser entregue à morte pelo Senhor todos os dias? Porque pela nossa vida, Ele não se recusou, passou naquela cruz. Tudo isso para nos dar vida eterna, para nos dar salvação. Tudo isso para nós, pecadores, falhos, ter um plano salvífico para que nós venhamos refugiar no Senhor, se encontrar no caminho do Senhor, fazer a vontade. E Paulo, ele nos ensina que por amor a Cristo somos entregues à morte todos os dias. No dia que você está feliz, você tem que estar pronto para entregar, para estar por morrer por Cristo, mas no dia que também vai tudo ao contrário, você tem que permanecer fiel ao Senhor. E nós vamos ver que Saulo, ele não abriu mão desse princípio, mas como assim? Nós vamos ver em 2 Timóteo, Paulo dando instrução ao seu filho na fé, Timóteo, como alguns dizem, que ele vai dizer: combati ao bom combate, encerrei a carreira, mas a fé foi guardada. Ali Paulo, ele já sabia que ele ia ser decapitado, ia perder a sua cabeça, mas Paulo, como servo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu o que ele aprendeu com o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele escreve à igreja de Roma, dando um conselho à igreja de Roma no capítulo 8, 36. Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Eu vou passar por tribulação, eu vou passar por angústia, mas eu continuo crendo que o Senhor tem a vitória para a minha vida. Eu continuo crendo que o Senhor tem o melhor para mim. Talvez você está naquela situação que você não vê mais um escape, mas nesta noite continua crendo que o Senhor tem uma vitória para a tua vida. Continua crendo que o Senhor tem um escape para teus problemas. Mas João, você não sabe qual que é o meu problema, mas o nosso Senhor Jesus Cristo sabe, e Ele é especialista em trabalhar com os nossos problemas. Ele é especialista em trabalhar nas nossas fraquezas, como eu mencionei, porque o poder dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Não adianta você falar: mas eu não consigo. Permanece fiel com o Senhor, continua firme no caminho do Senhor, que o Senhor vai te dar a vitória. Como quinta da vitória nesta noite, eu quero declarar: mesmo em meio às angústias que nós vamos continuar passando, mesmo em meio às tribulações que nós ainda vamos continuar passando, que com Jesus não é só bênção material, mas eu quero declarar para a sua vida, que como o apóstolo Paulo mencionou aqui, que se Jesus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa o diabo se levantar contra a tua vida, porque enquanto ele está se levantando contra a tua vida, é porque você está fazendo a vontade de Deus. Agora, quando ele começar a aplaudir: continua, meu filho, aí é na onde que nós devemos tomar cuidado. Mas eu creio que nesta noite aqui nós temos homens, mulheres de Deus que está disposto a ser fiel a Jesus até a morte, que não vai trocar a coroa de vida eterna por prazeres mundanos. E meus amados irmãos, eu deixo essa palavra aos irmãos que realmente meditar neste capítulo 8, a carta de Paulo aos Romanos, que é um capítulo muito forte, porque nós vamos ver que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Pode ser a tribulação que você pensa, a angústia, a nudez, nada. O nosso Senhor Jesus Cristo, a graça dele, a infinita misericórdia do Senhor se renova a cada manhã quando nós acordamos nossos olhos. Mas eu errei, eu falei com o Senhor. Se arrepende, pede perdão. Eclesiastes 9:4 diz que enquanto há vida há esperança. Então, se você está com fôlego de vida, aproveita que está com fôlego de vida, e a Bíblia diz: tudo que tem fôlego de vida, louve ao nome do Senhor. Tem mais alguém que veio aqui nesta noite para adorar o nome do Senhor? Então, que nós venhamos estar sempre glorificando, exaltando ao nome do Senhor, vindo aqui. Mesmo, mas talvez venham mais poucos irmãos, mas aqui estão os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade, porque verdadeiro adorador não se conhece só no dia da abundância, mas se conhece nos dias da dificuldade, nos dias da angústia. E uma salva de palmas, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. A cada dia ao meu Jesus serei fiel.
Amém? Olha para o teu irmão e diga assim: vale a pena ser fiel. Nós somos tão fiel à empresa que trabalhamos, né? O Tiago, se a empresa falar assim, você tem que estar aqui amanhã 3 horas, você tem que fazer o quê, Tiago? Se a empresa falar para você, amanhã você tem que estar aqui 2 horas, o que você tem que fazer? Se a empresa Maurício, Fretes, irmão Maurício, falar para você amanhã, 1 hora, o que você tem que fazer, Maurício? Se o seu patrão falar para você amanhã, Wesley, você vai trabalhar até meia-noite, o que você tem que fazer? Seja fiel a Deus, irmão. Você nunca vai se arrepender. Há um primo de Jesus, que ele teve o mesmo sentimento que você teve. Porém, você está melhor do que ele. Ele estava preso. A sua cabeça ia no prato. E esse primo de Jesus deu uma olhada assim e disse: eu vou chamar alguém aqui e vou mandar perguntar se ele é o Messias ou se é outro. Aí foram, chegaram lá, Jesus estava curando. Voltaram. Sabe quem era esse primo de Jesus? Não era nada menos do que João Batista. Perguntou assim: aí, o que ele mandou dizer? Nada. Jesus mandou dizer alguma coisa? Nada. Mas e aí, o que vocês viram? Os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os mortos estão ressuscitando, os oprimidos estão sendo libertos. Então pode mandar Herodes vir cortar minha cabeça, porque é ele mesmo. Não toma a sua decisão no primeiro impacto. Saiba que tudo tem um aperfeiçoamento de Deus. Irmãos, 5 minutos de oração, tá? Você que é novo, está nos visitando, fique tranquilo, sentado, mas com seu pensamento. Mas se você puder também, 5 minutos de oração no nosso propósito mês de abril, que é intercessão. Glorioso Deus, oh Pai eterno, invisível, mas real, és presente no nosso meio. Aleluia. Grande Deus, poderoso Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Poderoso na guerra, oh Criador, aleluia. Deus poderoso. Eterno Deus, nós estamos no nosso propósito do mês de abril da intercessão. Junto com a tua igreja, nesta noite eu quero interceder, ó Pai. Estamos te buscando, te suplicando, te rogando, que o Senhor possa ouvir as nossas orações e atendê-las. Famílias, departamentos, a igreja, vidas de homens e mulheres estão sendo apresentadas diante de Ti. Problemas, enfermidades estão sendo colocadas diante do Teu altar. Ó Criador dos céus e da terra, eu tenho certeza que Tu és poderoso para fazer muito mais abundantemente
do que nós estamos pedindo, do que nós estamos intercedendo. Ó Deus, nós estamos numa ação de propósito, ó Pai, a cada mês. Começamos com as orações, viemos, Senhor, para a consagração, a leitura da palavra, o louvor. E agora estamos, ó Pai, no momento da intercessão. Esta igreja está no propósito de se envolver com a Tua graça, com o Teu poder, de se envolver com a Tua unção. Há coisas, Senhor, nas nossas vidas ou no nosso meio, que só sai por intermédio do Teu poder, da Tua unção, da manifestação do Teu poder. Pois a Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ó eterno e Criador dos céus e da terra, os céus é o Seu trono e a terra é o estrado dos Seus pés, ó Pai. Isso fala de domínio, isso fala de autoridade, isso fala de controle. A Tua palavra também diz que do Senhor é a terra e a Tua plenitude, isso também diz que tudo e todas as coisas está no Teu controle. Senhor, atende às nossas petições, ó Pai. Aqueles que nós estamos colocando diante de Ti, Senhor. Aquelas famílias que nós estamos apresentando, os departamentos da igreja. Ó Eterno, Tu és poderoso para fazer muito mais do que nós estamos Te pedindo, do que nós estamos Te rogando. Que haja também o mover da Tua graça, da Tua unção, renovos espirituais, ó Pai, ministerial nas nossas vidas. Usa, Senhor, poderosamente cada um de nós, ó Pai. Ó Eterno, a minha gratidão pelos meus irmãos que aqui estão nessa quinta-feira da vitória. Abençoa a sua casa, abençoa a sua vida, abençoa a sua família, abençoa o seu celeiro, abençoa a sua finança. Abre as portas, Senhor, faz um milagre acontecer na vida de cada um. É o que eu quero Te pedir, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou começar a cantar um hino aqui bem antigo, tá, irmãos? Esses 2 hinos que eu cantei, eu cantava nos jovens ainda. Dá um abraço, pelo menos 2 irmãos. Não vale mãe e filha, não vale esposa e esposa. Abrace 2 irmãos nessa noite. Profetiza sobre a vida dele. Há um tempo de bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Irmãos, olha, nós teremos aqui domingo a nossa escola bíblica dominical. Tem sido uma bênção. Eu quero convidar a todos, aqueles que estão frequentando a escola dominical, aqueles que estavam e pararam, e aqueles que nunca vieram. É o livro de João, é algo maravilhoso, irmão. João revela coisas para nós a qual nós não conhecemos de intimidade. Também à noite nós temos o nosso domingo profético. Estaremos aqui em mais um culto de louvor e adoração a Deus. Convide alguém, chame alguém, vai pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Tem mais um aplicativo agora, não tem? Twitter. Vai lá, chame um amigo lá da escola, um amigo de trabalho, alguém que está desviado. Ó, não vai buscar ninguém na igreja de ninguém, tá, irmão? Ah, está congregando, deixa congregar lá. Vamos trazer vidas para Jesus. Irmãos, há um ensaio agora dos varões, tá? Irmãos, todos podem cantar, tá? O Felipe pode cantar, o Emerson pode cantar, o Micael, o Samuel pode cantar com a gente. Todos os irmãos estão aí convidados para estar participando do grupo de varões. Irmãos, continuamos orando pelo Davi, tá, irmãos? O Davi está num processo de um acompanhamento e se recuperando.
vai passar pelo neurologista. Vamos estar orando pela vida do Davi e da sua família. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam que Deus te abençoe em o nome de Jesus.